Bom Dia Consciência, a ideia da meditação ativa é utilizar a sua energia supérflua, o seu excesso energético, a seu favor. Diversas pessoas já de muitos anos para cá, elas me encontram, a gente se cruza, elas me dizem: Taza, não tenho paciência, sou uma pessoa muito ansiosa, não consigo meditar. E eu respondo: eu também sou. No cotidiano, muita gente não acredita que eu possa ser uma pessoa que tenha uma grande dose de ansiedade. Mas é verdade, de fato, tenho. Nos dias de hoje, é muito difícil uma pessoa não sofrer de ansiedade, é muito raro. Em geral, as pessoas até mentem, ou até mentem para si mesmas, não percebem. Você sabe que mecanismos inconscientes são milhões. Mas a gente estava conversando hoje que são milhões de informações, de bytes de informações a mais agora em 2014 do que em 1914 no interior do estado de São Paulo, por exemplo. 1914 estava estourando na Europa a Primeira Guerra Mundial. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha TV a cabo, não tinha telégrafo, inclusive, em muitos locais. Então eu tenho me defrontado com diversas pessoas que me encontram e elas também têm dificuldade de dormir à noite, como eu tenho. Mas a meditação ativa, você passa por um processo de alguns minutos. Em geral, são técnicas que usam meia hora ou 45 minutos de ação. Existem técnicas mais poderosas, existem técnicas mais brandas, mais suaves. E depois desses 45 minutos, a gente sossega. A maior parte desses exercícios já tem música gravada. Às vezes a música pode ser feita ao vivo, mas em geral, após 45 minutos, o corpo precisa mudar de qualidade de ação. Se você estiver passivo durante 45 minutos, havemos de passar para uma atividade. E depois de 45 minutos de atividade, devemos parar. Então, em geral, a lógica é essa. Nós agimos, seja trabalhando com a respiração, seja olhando para uma vela acesa, seja cantando um mantra com a boca fechada. Não é uma religião, é um som. Às vezes é movimento espontâneo do corpo, às vezes é dançar 45 minutos, depende do interesse do momento, depende da técnica. Daí 45 minutos de alguma atividade. Às vezes, como na meditação dinâmica, uma atividade frenética, trabalhando com a respiração, ofegando, gritando, pulando.
Existe a meditação Kundalini, em que você chacoalha a espinha, chacoalha o corpo durante 15 minutos, depois dança, depois para ouvindo música, depois fica em silêncio. Esse silêncio só vem depois de toda essa atividade. Então é muito fácil você parar 15 minutos depois de 45 minutos de ação. Essa que é a base da meditação ativa. Ela pode ser feita em galpões, podem ser feitas em salas de terapia, pode ser feitas no seu quarto, pode ser feitas na sala da sua casa, conquanto não haja interrupção da técnica. Então deve ser uma decisão consciente da sua parte ou do seu grupo. Em geral, um pequeno grupinho ou um grupo de pessoas, ou às vezes até um casal que decida junto, é melhor do que sozinho, mas também é possível, evidentemente, sozinho. Pode ser sozinho conectado com alguém, como por exemplo eu tenho vídeos na internet que possuem essas meditações dirigidas por alguns minutos. Então, por exemplo, meia hora, junto com música, eu estou sugerindo coisas. E você, por exemplo, se for cantar mantra, canta durante essa meia hora e depois fica em silêncio. E assim vai. Mas é claro que isso pode ser feito numa praça pública, com quantas pessoas fiquem ali e compartilhem da técnica. De uma maneira geral, quando é feito em salas de terapia ou em salões de terapia, não é permitido o ingresso atrasado, porque atrapalha os outros participantes, e nem sair no meio, porque também atrapalha os outros participantes, mesmo que eles estejam de olhos vendados. Existe uma sensação corpórea. Todos nós fomos educados a não prestar mais atenção na sensibilidade corporal. E tem pessoas que são hipersensíveis, mas elas inventam, descobrem maneiras de viver que as transforma em pessoas mais insensíveis. Às vezes elas têm um temperamento muito ativo e se casam com uma pessoa literalmente inativa, que inclusive impede o desenvolvimento espiritual, muitas vezes e corporal, meditativo da pessoa, ou quaisquer outros motivos. Evidentemente fica muito mais difícil usar técnicas de meditação se você acaba de parir 2 bebês, por exemplo, como uma amiga minha. São uma graça os bebês, claro, indubitavelmente. Então é isso que eu queria explicar, e eu não tenho aqui, mas faço questão de passar para vocês um outro link, né? Eu vou deixar escrito embaixo aqui na YouTube. Tá ok? Muito obrigado, um abraço.